Graça e paz, irmãos. Vamos já continuar em pé, né? Já que vocês não sentaram. Então nós vamos abrir a palavra de Deus para fazer a leitura lá em Lucas 15. Convido a todos a fazermos a leitura de apenas alguns versículos no final do capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 24 em diante. Queremos meditar hoje sobre o tema perto dos olhos, mais longe do coração. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e vocês acompanham com a leitura silenciosa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Vamos ler juntos todos agora? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido Deus, amado Pai, a tua palavra mais uma vez lida neste ato de culto, de forma congregacional com os irmãos. Louvamos ao Senhor por a oportunidade de podermos compartilhar da palavra. E agora, Senhor, trata conosco. O Senhor recebeu de nós o louvor, a adoração, a súplica, o pedido de perdão. Agora, Senhor, nos edifica na tua palavra. Nós oramos, carecemos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus. Logo depois podermos participar da mesa do Senhor, dos elementos que compõem a Santa Ceia. Bom poder estar de volta e agradecer aos irmãos as orações em meu favor, para a misericórdia de Deus que nos fez passar pelo Covid, mesmo por internação de 7 dias, o Senhor tratou conosco, usou pessoas, médicos, medicamento, e estamos aí em recuperação, voltando às nossas atividades normais de trabalho. Então, muito obrigado ao pastor da igreja, nosso querido missionário Cris, como também a todos os irmãos que em seus grupos de oração colocaram o nosso nome, o nome da nossa família. Então, muito obrigado. Queridos, esse é um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento, é uma das parábolas mais pregadas e comentadas, que é a parábola do filho pródigo. Quando nós falamos de pródigo, nós não estamos falando de perdido especificamente. A palavra pródigo significa esbanjador. É aquele que esbanja, é aquele que não tem controle, é aquele que gasta mais do que recebe, é aquele que não dá valor às coisas que recebeu. Essa parábola chamada do filho pródigo, ela tem essa nomenclatura colocada em negrito logo acima do versículo 11,
Mas não quer dizer que essa seja a temática total da mensagem dessa parábola. Na realidade, essa parábola, ela tem muito mais a ver com o pai do que com os dois filhos. Ela começa assim no versículo 11. Jesus contando a parábola para um grupo de pessoas que estava criticando Jesus, porque Jesus sentava-se com pecadores, porque Jesus recebia pecadores. Aí o Senhor Jesus fala dessa parábola para as pessoas. E no verso 11 ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Então o centro da parábola é este pai que tem 2 filhos. Nessa parábola ele vai falar e retratar atitudes diferentes de 2 filhos. O mais moço, rapidinho vamos relembrar. O mais moço, o caçula, ele tinha de fato uma intimidade tão grande com seu pai, que fez um pedido absurdo a seu pai, e o seu pai atendeu a esse pedido absurdo. Olha o que diz o texto, verso 12. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. O filho mais moço não tinha direito da herança. No contexto judaico, a prática era, e a tradição, que na falta do pai, todos os bens passavam para o filho mais velho, e os filhos mais novos serviriam ao mais velho como serviam ao seu pai. Mas aquele moço retratado nessa parábola, que traz grandes lições para nós, demonstra que aquele filho mais moço, ele faz um pedido absurdo, e o seu pai atende. Quantas vezes os nossos caçulas se aproveitam disso para fazer pedido aos pais? O caçula geralmente recebe aquele tratamento mais carinhoso, muitas vezes, porque os mais velhos já cansaram, né? Os mais velhos é o treinamento. E aí quando chega nos caçulas, as pessoas já tratam, todo mundo fala: é o filho caçulinha, trata com mais carinho, é o último que sai de casa. Eu tenho 2 filhos, o Mateus e o Lucas, e é assim mesmo, o caçula parece que a gente passa mais mel, né? Mas o que eu quero trazer para o texto, irmãos, é que o pedido que aquele filho faz era um pedido que não tinha cabimento, era um absurdo, era uma declaração de rejeição. Ele queria ir embora, ele queria antecipar a herança que ele nem tinha direito. Ele faz esse pedido e o pai atende. Esse pai tem um amor tão grande por aquele filho que disse: é isso que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? E a palavra do Senhor diz, olha, no versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, ele faz um pedido absurdo, ele faz um pedido sem cabimento, ele faz um pedido injusto, mas o pai atende, reparte. Aquele garoto mais moço era um garoto que pensava além do seu tempo. Ele calculou, ele chega ao pai já com a matemática pronta. Ele chega para o pai e diz assim: me dá a parte que me cabe dos bens. Ele tinha feito uma contabilidade, ele tinha de alguma forma contabilizado, marcado, dizendo: olha, eu tenho direito a tantos alqueires de terra, eu tenho direito a mais isso que está reservado no celeiro, eu tenho mais direito a isso pelo tempo que eu trabalhei. Mas a palavra do Senhor diz que esse pai amoroso atende o pedido do filho. Quantas vezes, irmãos, nós temos pedido coisas a Deus absurdas? Quantas vezes nós temos a mesma atitude que teve esse filho mais moço? Queremos administrar nossa própria vida,
E muitas vezes queremos administrar a nossa própria vida longe de Deus, longe daquilo que nos apresenta que somos servos de Deus, que temos um compromisso ou uma ligação com Deus. Aquele filho mais moço vai viver a vida como bem ele quer. Nós vemos também, irmãos, que aquele filho vai, mas o filho mais velho fica. A palavra do Senhor nos diz que ele foi para uma terra distante, versículo 13, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui entra a palavra esbanjador. Ele não ligou para nada que ele tinha na casa do pai. Ele não deu valor nenhum ao que ele tinha lá. Ele queria viver a vida dele. Pegou o seu dinheiro, foi para uma terra distante, sem referência nenhuma, perdeu todas as coisas, gastou tudo que tinha. Forma dissoluta significa desregada, de uma forma imoral, gastou seus bens em prazeres, deve ter pago muita conta de farra, deve ter gastado com prostitutas como seu irmão, que deduz e o acusa disso. A palavra do Senhor diz que ninguém lhe dava nada quando acabou. Ele não recebia nada de ninguém. O texto sagrado diz assim, versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Para um judeu que já não comia a carne de porco porque achava impura, quanto mais agora ter que cuidar de porcos. E mais ainda, olha o que diz o versículo 16, ali desejava ele, não quer dizer que ele tinha direito de comer não, mas ele passava tanta necessidade que ele desejava comer a comida dos porcos. Irmãos, muitas vezes quando nós fazemos os pedidos a Deus, recebemos as bênçãos de Deus, queremos administrar nossa própria vida, nós chegamos ao fundo do poço, nós chegamos a essa forma. Quando nós vemos, nós estamos assentados com os porcos, nós estamos desejando a comida dos porcos. A palavra do Senhor diz, mas ninguém lhe dava nada. E aí começa a volta para casa. Esse filho mais moço agora não tem mais nada e começa a lembrar da casa do pai. Começa a lembrar da casa dos empregados do pai. Que coisa tremenda. Mas a expressão maravilhosa do versículo 17 diz assim, então, caindo em si, olhando toda a situação, como diz numa linguagem mais popular, caiu a ficha dele. Caindo em si, ele olha o buraco onde ele se encontra. Caindo em si, ele contabiliza agora, não é o que ele tinha, mas o que ele perdeu. Ele contabiliza agora a situação que ele está, o que ele tinha, a proteção do pai, o amor do pai, o cuidado do pai, a referência do pai. Mas o arrependimento era tão profundo, que ele dizia, eu não quero mais nem ser tratado como filho dele, um empregado dele é muito mais abençoado do que eu que estou vivendo aqui. E aí ele vai dizendo, levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ele para o seu pai. Coisa tremenda, irmãos. Ele agora faz tudo o inverso. Ele agora não vê mais que ele tinha direito à herança, que ele achava que tinha. Ele agora não se vê mais debaixo do amor do pai, porque ele não é digno por tudo que ele fez. Ele viu que o pedido que ele fez era absurdo, a atitude que ele teve era uma rejeição ao seu pai, que só lhe dava amor, cuidado, que dava o pão, que estava com ele, que lhe dava nome, referência. E ele levanta-se disposto a pedir um emprego para o pai.
um trabalho, porque ele não se via mais digno de entrar na casa do Pai. Ele levanta-se do jeito que estava. Há um hino muito gostoso, maravilhoso, do nosso cenário, acho que é o 74, que diz: eu venho como estou. Sim, venho como estou. Ou seja, ele se levanta, e agora ele volta para a casa do Pai, agora arrependido. Agora ele se vê: eu não mereço nada, tudo que ele der, se ele me colocar para pastorear uma ovelha, se ele me der para capinar um campo, já é coisas demais, porque eu não tenho mais dignidade de cobrar nada do meu Pai. Mas olha que coisa linda, irmãos, por isso que eu digo para você, que esta parábola tem mais a ver com o Pai amoroso, do que com os filhos. Olha o que diz o texto, versículo 21, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Que coisa maravilhosa, 3 atitudes inesperadas, não é? Você faria isso com seu filho? Seu filho arranca o que você não tem, vai embora, gasta tudo, e vem, e você tem essas 3 atitudes. Que pai amoroso. Vinha ele ainda longe, diz o texto, e o pai já o avistou, porque ele estava longe do Pai, mas estava perto do coração do Pai. O nosso encontro com Cristo, irmãos, não importa o dia que aconteceu com você, mas todos nós já fomos pródigos. Todos nós já esbanjamos quando nós queremos a nossa própria vida, gerenciar a nossa própria vida, dizendo: Deus, da minha vida eu cuido. Agora, nessa volta para casa, nós vemos essa atitude do Pai. Ele correu, que coisa maravilhosa, ele não esperou. Ele foi ao encontro, ele estava ali já vendo, esperando o dia, a hora. Quando ele apontou, ele vinha de forma moribunda, sujo, maltrapilho, descalço, fedido. Mas aquele pai o reconhece, porque ele conhece cada uma de suas ovelhas. E a palavra do Senhor diz que esse pai correu, abraçou e o beijou. Agora veja o novo pedido que esse filho faz. Primeiro, ele pediu a parte dos bens e foi para distante. Agora, ele faz um outro pedido ao pai. Olha o que diz o texto, verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o pedido que ele faz agora. Mas olha a resposta do pai. Lembre-se que quando ele pediu o dinheiro, quando ele pediu a herança, um pedido absurdo, um pedido que não tinha base de justiça nenhuma, um pedido totalmente equivocado, o pai respondeu positivamente. Agora ele pede para não ser tratado como filho, ele pede para ser tratado como empregado, e olha a resposta do pai. Se quiser ler comigo, verso 22. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que coisa maravilhosa. Irmãos, o Senhor trabalha em nós, Ele transforma a nossa vida. Esse filho mais moço volta dizendo assim: Pai, eu não mereço, Pai, eu não posso ser chamado teu filho, Pai, me trata como empregado. O pai olha para ele e fala: traz a melhor roupa, traz sandália para os pés, traz um anel no dedo, porque ele é meu filho, é o marcado pela aliança, renovada essa aliança, esse é meu filho. Tem festa, tem banquete,
tem novilho cevado à espera. Porque este filho estava longe dos olhos, mas estava perto do coração. E a festa estava grande. E agora, rapidamente, irmãos, nós vamos ver agora o outro filho. Um estava longe dos olhos e perto do coração do pai. O segundo estava perto dos olhos do pai, mas estava longe do coração desse filho. Olha o que acontece na palavra de Deus, irmãos. Olha o texto, versículo 24, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Irmãos, este moço mais velho, esse filho mais velho, fica melhor assim, ele tinha o pai perto, mas o coração dele estava longe do pai. Todo mundo estava alegre. Uma festa maravilhosa naquela propriedade. Ele veio do trabalho do campo e já ouvia ao longe as músicas. Mas sabe o que acontece quando a gente está perto dos olhos, mas longe do coração? Primeira revelação, irmãos, é a falta de intimidade com Deus. Há muitas pessoas religiosas, há muitas pessoas com a Bíblia aberta na estante da sala de casa, há muitas pessoas assistindo cultos, missas, há muitas pessoas tecendo rezas, há muitas pessoas que acham que simplesmente fazer o sinal da cruz, dizer que ama a Deus, está perto do coração. Aquele filho mais velho, ele ficou com o pai, mas ele não tinha intimidade com o pai. Ele chegou lá e não entrou na festa. É a minha casa. A festa está acontecendo no meu lar. O que é que está acontecendo? A palavra do Senhor diz que ele não entrou. Ele ouviu. Ele chamou um empregado. O empregado veio da festa e disse para ele o que estava acontecendo. Teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o teu irmão voltou para casa, recuperou com saúde. E a palavra do Senhor diz, versículo 28, olha a reação dele, leia comigo. Ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, falta de intimidade. Quando o pai sai para falar com ele, ele diz assim, versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, ele não tinha intimidade nenhuma. Ele trabalhava com o pai, ele estava junto com o pai e não se sentia com intimidade nem para abrir a geladeira, nem para pegar um cabrito e chamar seus amigos para um churrasco. Há muitas pessoas que estão na igreja, há muitas pessoas que são religiosas, há muitas pessoas que têm suas crendices, tem muitas pessoas que confiam tanto na religião, estão perto dos olhos, levam a Bíblia, vão para a igreja, muitas vezes se vestem em caráter religioso, mas o seu coração está longe de Deus, porque não tem intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos buscar, nós precisamos almejar a presença de Deus, nós precisamos estar diante de Deus. A palavra do Senhor, quando fala em oração, diz: olha, adentro do teu quarto, fecha a tua porta,
Ora ao Senhor em secreto Ele vai te recompensar. Nós precisamos nos alimentar da leitura do Senhor, da palavra dEle. Nós precisamos de intimidade. A palavra do Senhor diz através do Evangelho de João, o próprio Cristo afirmando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O chamado de examine a Escritura, tenha intimidade com a palavra de Deus. Perto dos olhos, mas longe do coração. Primeira revelação é a falta de intimidade. A segunda revelação, irmãos, é a falta de compatibilidade com o sentimento do Pai. É incompatível, irmãos. Enquanto o Pai estava esperando o retorno, enquanto o Pai corre, abraça e beija, enquanto o Pai providencia uma festa, um banquete, convida os seus convidados para um banquete, porque recuperou o seu filho. O irmão mais velho estava indignado. Quantas vezes nós ficamos indignados? Parece que tem gente mais abençoada do que a gente, né, pastor? Quando a pessoa está abençoada, parece que a gente fica meio: ei, Senhor, só Ele, né? É só aquela igreja, é só aquele pastor, é só aquele povo, é só aquele irmão que tem aquilo ali. Quantas pessoas, irmãos, ficam indignadas? Tem pessoas que até ficam desconfiadas, sabe que tem alguém aí que já deu trabalho em tudo que é igreja, aí chega na igreja, é transformado, era um marido ruim, passa a ser um marido abençoado. A pessoa fala assim: ó, aquilo ali não vai dar em nada, viu? Eu já conheço a vida dele, aquilo ali vai ser só mais um. Quantas vezes nós não temos o mesmo sentimento que Deus tem? Nós somos chamados, irmãos, a ter o mesmo sentimento de Jesus. Ele ficou indignado, ele não quis entrar, ele contra-argumentou com seu pai. Ele diz de forma muito clara, ele rejeita o irmão. Olha esse diálogo, olha, preste bem atenção o que é que ele fala aqui. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é, meu irmão? Esse teu filho vindo, que desperdiçou teus bens, não os bens dele, porque ele não tinha direito nenhum. Ele desperdiçou, foi o seu dinheiro, com meretrizes. E olha como ele é agressivo com o pai. Ele diz: tu com o pai. Tu, porém, mandaste matar para ele o novilho cevado. Que desrespeito, que falta de compatibilidade com o sentimento. Irmãos, o Senhor nos mandou amar e é difícil amar. O Senhor nos mandou evangelizar, é difícil evangelizar. O Senhor nos mandou amar quem nos persegue. O Senhor nos mandou dar comida aos nossos inimigos. O Senhor nos mandou realizar uma tarefa que é amor de ponta a ponta. Os escritores bíblicos reconhecem tanto a nossa situação. Paulo mesmo diz que ele era o pior entre os pecadores. João escreve que ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Que rejeição, irmãos. Primeira revelação, quando nós estamos perto dos olhos, religiosidade, igreja, mas longe do coração, Deus não está ocupando o primeiro lugar das nossas vidas, do nosso coração. Não é só falta de intimidade, mas falta de compatibilidade com o sentimento. Não temos o mesmo sentimento. E agora, irmãos, nós vemos também que além de revelar isso que eu falei, também revela para nós inflexibilidade para perdoar. Ele
Ele não estava disposto a perdoar. O pai fala para ele, mas ele não tem nenhuma atitude para perdoar. Ele está indignado. Ele rejeitou o irmão. Ele rejeitou a atitude do pai. Ele se indignou com o que o pai fez. Ele fez comparações. Ele colocou-se como vítima. Ele era vítima. Quantas vezes tem sido duro para nós perdoar pessoas? A oração do Pai Nosso, ela nos ensina algo maravilhoso. Entre tantas lições, é a lição de que perdoe para ser perdoado. Exercer perdão, irmãos, é essencial na caminhada cristã. Há muitas pessoas amarguradas porque não liberam perdão. Há pessoas que esquecem que elas querem o perdão de Deus, mas também nós temos que perdoar a quem nos ofende. Nós temos que perdoar aqueles que por um motivo ou outro nos magoaram, atentaram contra nós. Quando nós olhamos para o madeiro, a cruz, o Calvário, vemos Cristo ali sendo agredido fisicamente, humilhado publicamente, escarnecido, violentado fisicamente. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos nesse filho mais velho, que estava perto dos olhos, mas longe do coração, a inflexibilidade para perdoar. Mas eu quero finalizar, irmãos, a nossa breve meditação. Além de revelar a falta de intimidade, a falta de compatibilidade, revelar a inflexibilidade para perdoar ou exercer perdão, revela também, irmãos, a necessidade de reconciliação. Coisa maravilhosa é ver, Deus não desiste de nós. O pai não desiste dos seus filhos. Olha como esse pai é maravilhoso, irmãos. Esse pai reparte os haveres para o filho mais moço e permite que ele vá. Esse pai maravilhoso e amoroso recebe de volta, perdoando, renovando a aliança, festejando o retorno, o arrependimento do seu filho mais moço. Este pai sai da festividade para conciliar o filho mais velho, que não compreendia o que estava acontecendo. Maravilhoso quando a palavra do Senhor diz de forma muito clara que é este pai que sai para conciliar, é este pai que sai para buscar os seus filhos, quer eles estejam longe voltando, ou eles estejam dentro de casa perdidos. O versículo 28 diz: saindo, porém, o pai, vamos ler comigo? Procurava conciliá-lo. O pai sai para tratar a conciliação. Olha que coisa linda que o pai fala no 31, irmãos, para ele. Mesmo diante do discurso duro, mesmo diante da falta de respeito que aquele filho mais velho tem para com a atitude do pai, a resposta do pai para ele foi essa. Vamos ler juntos, 31 e 32? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que coisa maravilhosa. Ele diz: esse teu filho, ele fala: não, meu filho, é teu irmão. Era preciso fazer isso para teu irmão.
E ele diz para o filho: meu filho. Que coisa amorosa. O filho descarrega tudo em cima do pai. O pai fala assim: meu filho. Você, meu filho, não importa se você hoje está assim meio rebelde, querendo chutar o pau da barraca, mesmo que você está incompreendendo as coisas, mesmo que você não está entendendo o que aconteceu, você é meu filho. Eu quero dizer para você que é crente em Cristo, saiba que você é filho de Deus. Nada vai mudar isso. Nenhuma potestade, nenhum poder, nenhuma força vai tirar você das garras do amor de Jesus. Nós somos filhos, às vezes rebeldes, desobedientes, mas nós somos filhos. Este Pai amoroso, Ele traz a reconciliação. Você está preocupado com o cabrito? O pai diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Você sempre está comigo, você está do meu lado. Sinta a minha presença. Tenha intimidade comigo. Tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Que Deus nos ajude, irmãos, a nessa parábola desse pai amoroso, entendemos que não vale a pena estar perto dos olhos, mas longe do coração. Não é vir à igreja que nos coloca perto do coração de Deus. É quando o nosso coração está entregue totalmente a Ele. Como a palavra do Senhor diz, que devemos amar ao Senhor de todo coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças. Onde está o seu coração? Que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos perto de Deus. Que coisa maravilhosa, a palavra do Senhor diz que quando nós damos passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a nós. Ele está sempre pronto a nos receber. Que nos ajude e que possamos entender essas verdades. Não vale a pena estar perto dos olhos e longe do coração, porque isto revela falta de intimidade, isso revela a incompatibilidade com o sentimento do Pai, de Deus, isso revela inflexibilidade para exercer perdão, e isso revela que você tem necessidade de ser reconciliado. Deus pagou um preço na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Pai, para que juntos todos nós fôssemos um só. Vamos orar nesse instante, também já nos preparando para a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé nesse instante, irmãos, e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu quero suplicar ao Senhor mais uma vez. O Senhor nos trouxe aqui à tua casa, ao templo, para juntos adorar o Senhor, reconhecer a nossa pequenez e confessar os nossos pecados. Após perdoados, podemos louvar ao Senhor, também ouvir a tua palavra e ser edificado pelo Senhor. Suplicamos, Senhor, que o Senhor tenha derramado da tua graça e tua santa iluminação sobre nós, para aquilo que ouvimos, também praticarmos. Nos abençoe e nos prepare, ó Pai, para a mesa, para a celebração da ceia, para o que ela representa para o teu povo. Eu oro, agradecido por esta oportunidade, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, chamar aqui, Diego. Chamaram o Diego até aqui, Diego? Mesa bonita, hein? Olha que coisa linda. Caprichado. Irmãos, a ceia do Senhor, ela não se torna mística, porque o pão e o fruto da vide são transformados em corpo, carne ou sangue.
Não há nenhuma instrução bíblica de que o pão vira carne e o vinho vira sangue. Eles representam o corpo e o sangue de Cristo, entregue por nós no madeiro, na cruz do Calvário. A presença de Jesus na ceia do Senhor é real, não carnal, não corporal. Ela é real porque é um sacramento, é meio de graça. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós participamos da ceia, nós estamos vivenciando meio de graça. E você pode perguntar, pastor Mariano, o que é meio de graça? É tudo aquilo que alimenta espiritualmente o crente. Então, oração, leitura da palavra, participar da ceia do Senhor, nos alimenta espiritualmente. Então estamos cumprindo aqui uma ordenança sagrada do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que dele comerdes, em memória de mim, até que eu venha. De forma semelhante, tomando o cálice, Paulo orienta a igreja de Coríntios, Jesus dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, fazei isso todas as vezes que dele bebeis, memória de mim, até que eu venha. Mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, nos diz de forma muito clara: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E lá no versículo 30 já diz: por essa razão é que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A pior das enfermidades é o pecado que se aloja no nosso coração. É o pecado que cresce na nossa vida. É o pecado que traz intimidade nossa para com Ele. A pior dormência é a dormência da fé. É deixarmos de acreditar na palavra de Deus como sendo regra de fé e prática para a nossa vida e inerrante, suficiente para nós. E muitas pessoas dormem na igreja. Muitas pessoas estão enfermas pelo pecado. Então, dito essa instrução, vamos passar, irmãos, para o elemento. Esses elementos, conforme agora modelo pandemia, né? Para a questão da higiene, da proteção, o nosso irmão vai levar até você, e você vai pegar, e vamos esperar todos para participarmos juntos dos elementos, do pão e do cálice. Vou entregar agora e ele vai até você, para que nós possamos participar juntos. Depois que todos receberem, nós vamos orar e participar dos elementos. Fica de pé quem for participar para identificar mais fácil. Os membros da igreja presbiteriana, membros de qualquer outra igreja evangélica que esteja em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode participar conosco. Essa mesa é do Senhor, não é presbiteriana. Essa mesa é do Senhor. Você já pode ir abrindo aí devagarinho, porque às vezes é fácil, às vezes é difícil. Você vai abrindo aí, pegou. Você entregou para ele lá? Tá? Pode pegar. Você já pegou também? Todos foram servidos, estão aí com
Então nós vamos orar agora, irmãos, e depois você vai participar do pão e do cálice. Deus, muito obrigado, Senhor, pela mesa posta, pelo que ela significa para nós. Ela aponta para o Calvário, para o sepulcro, mas também para a ressurreição. Ela aponta para o passado, ela aponta para o presente, mas também ela aponta para o futuro, até que o Senhor venha. Pai querido, ministra a nós pelo Teu Santo Espírito, nos alimenta, Senhor, através desses elementos separados do uso comum, para o uso espiritual. Suplicamos no nome de Jesus. Amém. Comei dele todos. Pai querido, acabamos de, como corpo de Cristo, participar da mesa do Senhor. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se há alguém abatido, o Senhor renove seu ânimo. Se há alguém confuso, o Senhor lhe dê certeza. Se há alguém entristecido, o Senhor renove a sua alegria. Se há alguém fraco, que o Senhor renove as forças. Ó Pai, como carecemos do Senhor. Como carecemos do Teu amor, direção. Mas louvamos porque sabemos que na cruz do Calvário, o Senhor pagou toda a dívida de nós. Te somos gratos, Senhor, porque esta mesa é a comprovação da obediência da igreja dos pais do passado, da igreja do presente e será também da igreja do amanhã, até que o Senhor volte. E nós, nesse momento, suplicamos sobre o Teu povo, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo, repouse sobre o corpo de Cristo aqui presente, que participa desta mesa, no nome de Jesus. Amém.